Então, aqui a nossa capa do botijão, ele ficou dessa forma, ficou bem bonito, é bem fácil de fazer. Aqui eu tenho, conforme eu explico na videoaula, ele fica esse relevo, fica bem bonito. Se você quiser estar fazendo de uma cor só, pode estar fazendo também. Essa é a Florane que eu tenho no meu canal do YouTube, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Aqui a parte do bico também, bem fácil de fazer, ele vem seguindo a mesma sequência de pontos, conforme eu explico na videoaula. E aqui ele tem o bico, a flor, essa parte de cima também bem fácil, feito no barbante 6. Espero muito que você goste. Se você tiver o ponto um pouquinho mais apertado, pode estar aumentando as carreiras. No meu caso, eu gosto que fica assim, ele sobra um pouquinho, não fica encostando no chão, ele fica dessa forma, bem bonito. Eu vou mostrar aqui como que ele fica na parte de trás. Eu fiz essa parte, fazendo essas correntinhas, eu fiz essa. Se você quiser fazer mais uma correntinha para estar unindo essas duas partes, para ele ficar mais fechadinho, você pode estar fazendo também uma correntinha. E ele fica esse tanto, essa abertura. No meu caso, eu gosto que ele fique dessa maneira. Eu não gosto que ele fique totalmente fechado e nem muito aberto. Ele fica essa largura, essa distância, tá bom? Eu espero muito que você goste e aproveite essa videoaula. Então, para iniciar, eu vou colocar aqui o barbante branco na agulha, normalmente. E vou fazer um cordão com 32 correntinhas, aí eu retorno. Feito então o cordão com as 32 correntinhas, eu laço e vou contar 1, 2, 3. Na quarta correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Laço, na próxima correntinha eu vou fazer um ponto alto também e vou fazendo esta mesma repetição, ponto alto sobre cada correntinha desse cordão até a última e eu retorno. Finalizei então todos os pontos altos e eu fiquei no total de 30 pontos altos. Agora eu vou subir 1, 2 correntes. Como eu não vou fechar ela aqui, eu vou fazer carreiras de ida e volta. Para dar a altura do primeiro ponto alto, como ele vai ficar numa parte reta, eu vou fazer apenas 2 correntes. Viro o meu trabalho para o outro lado. E sobre o próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. 2 correntes, laço, pulo, 1, 2, e nesse terceiro eu vou fazer um leque. Então, eu faço 1, 2 pontos altos no mesmo espaço, 2 correntes e volto para o mesmo espaço e vou fazer 2 pontos altos novamente, ficando dessa forma o leque. 2 correntes, pulo 1, 2 pontos altos, no terceiro eu vou repetir um leque, que vai ser 2 pontos altos no mesmo espaço, 2 correntes e volto fazendo 2 pontos altos novamente no mesmo espaço. Formei o meu segundo lequinho. 2 correntes, pulo 1, 2, no terceiro, eu vou repetir o leque novamente. Então, eu vou fazendo esta mesma repetição por toda essa parte. Antes de finalizar aqui, eu retorno. Sempre vai ser o leque, separados por 2 correntes e pulando 2 pontos altos de base. Fiz, então, toda essa parte, eu fiquei com, sem contar esses 2 pontos altos do início, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lequinhos. Então, agora eu fiz 2 correntes e para finalizar eu pulo 1, 2 pontos altos e faço um ponto alto sobre cada um desses 2 que restaram. Ficou dessa forma, iniciei com 2 pontos altos e finalizo com 2 pontos altos. Para iniciar a próxima carreira, 1, 2 correntes, viro o meu trabalho e venho sobre esse próximo ponto alto, um ponto alto. 2 correntes, nesse espaço de 2 correntinhas, eu vou fazer um ponto alto. 2 correntes, chegando aqui no leque, eu vou trabalhar leque sobre leque. Então, nesse espaço das 2 correntinhas do meio do leque, eu vou fazer um leque normalmente. Sempre vai ser 2 pontos altos, 2 correntes e no mesmo espaço, 2 pontos altos. Formei um leque.
duas correntes, venho nesse espaço de duas correntinhas da carreira anterior entre um leque e outro e vou fazer um ponto alto. Duas correntes, no leque eu vou trabalhar leque sobre leque. Então, essa vai ser a minha repetição. Se tiver alguma dúvida, retorna ali no início para entender certinho. Quando estiver finalizando essa carreira, eu retorno. Finalizando, então, aqui esse último leque. Agora, eu faço duas correntes e nesse espaço das duas correntinhas, eu vou trabalhar um ponto alto, duas correntes e para finalizar eu tenho esses dois pontos altos, eu trabalho um ponto alto sobre cada um. Duas correntes, viro meu trabalho para o outro lado e retorno. Sobre esse próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Duas correntes, e aqui eu tenho essas duas correntinhas da carreira anterior, eu vou trabalhar um ponto alto sobre ela. Duas correntes, aqui também, sobre essas duas correntinhas, eu vou trabalhar um ponto alto, ficando dessa forma. Duas correntes, e aqui eu chego no leque, e novamente eu vou trabalhar leque sobre leque, nessas duas correntinhas do meio. Normalmente, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos no mesmo espaço. Duas correntes, cheguei nessa outra parte, aqui eu tenho essas duas correntinhas, eu trabalho um ponto alto sobre ela, duas, venho para o próximo espaço de duas correntinhas, um ponto alto, duas correntes, e aqui eu tenho leque, trabalho leque sobre leque até o final da carreira, esta mesma repetição, aí eu retorno. Finalizando então essa carreira, eu fiz o leque, as duas correntes, ponto alto sobre as correntinhas da carreira anterior e finalizei com um ponto alto sobre cada ponto alto, ficou dessa forma. Para iniciar a próxima carreira, vou fazer uma, duas correntes, agora eu viro meu trabalho e sobre o próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Duas correntes e vai ser a mesma repetição da carreira anterior. Onde eu tenho essas duas correntinhas, eu vou fazer um ponto alto. Duas correntes de espaço, venho para o próximo espaço das correntinhas, um ponto alto. Duas correntes, próximo espaço, um ponto alto também. Duas correntes, e aqui eu cheguei na parte do leque, vou trabalhar normalmente leque sobre leque. Então, aqui onde eu tenho essas duas correntinhas do meio do leque, eu vou fazer normalmente dois pontos altos, duas correntes e no mesmo espaço, dois pontos altos. Duas correntinhas de espaço, vou fazer a mesma repetição, sempre onde eu estiver duas correntes, eu vou fazer um ponto alto, sempre separados por duas correntinhas, fazendo a mesma repetição. Chegando aqui no leque, eu repito leque sobre leque, faço por toda essa parte, quando estiver finalizando, eu retorno. Chegando aqui no final, fiz normalmente, conforme eu expliquei, duas correntes, e agora para finalizar, sobre esses pontos altos, um sobre cada um de base. Dessa forma, e agora para dar início à próxima carreira, eu fiz então essa carreira de pontos altos do início, eu fiz uma, duas, três, quatro carreiras de leques. Se o seu ponto for mais apertado, você pode estar medindo na capa do botijão para ver se precisa de mais uma carreira. Então, eu vou fazer agora essa próxima carreira toda fechada com os pontos altos, que a partir dessa carreira já é a parte que vai descer na parte do botijão, tá bom? Essa aqui é essa e mais a de pontos altos, ela vai ficar naquela parte de cima, tá bom? Então, aqui no meu caso, eu vou subir duas correntes, viro meu trabalho para o outro lado e vou trabalhar essa carreira toda fechada com pontos altos. Sobre o próximo, vou fazer um ponto alto. Aqui onde eu tenho duas correntinhas, eu vou trabalhar dois pontos altos. Nesse ponto alto, um ponto alto. Nas duas correntes, dois pontos altos, e vou fazendo esta repetição, fazendo um pouquinho mais rápido, que vai ser dessa forma até chegar na parte do leque, para explicar como que vai ser feito. Ponto alto sobre cada ponto alto, nas duas correntinhas, dois pontos altos.
Chegando aqui no leque, eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada um desses dois. E aqui no meio do leque, eu tenho essas duas correntinhas. No meio do leque, eu vou trabalhar um ponto alto apenas. Laço, aqui eu tenho esses dois pontos altos, eu trabalho um sobre cada um. Ficou dessa forma, e aqui eu já dou o início da mesma forma que eu iniciei. Onde eu tenho as duas correntinhas, eu trabalho dois pontos altos. Onde eu tenho esses pontos altos, eu vou fazer um ponto alto também. E onde eu tenho o leque, um ponto alto sobre cada um. E no meio do leque, eu faço um ponto alto apenas e inicio fazendo a mesma repetição, tá bom? Se tiver alguma dúvida, retorna o vídeo. Faça esta mesma repetição até o final, aí eu retorno. Finalizei aqui, notem que ele vai ficando meio que embabadando, mas não tem problema, porque assim mesmo, nas próximas carreiras, já vai ficando certinho. Eu vou me localizar aqui pela primeira carreira que eu tenho do lado direito. Essa última carreira de pontos altos, ela ficou do lado avesso, mas não tem problema. Eu venho aqui... Vou fazer uma, duas correntes, viro o meu trabalho para o outro lado. E eu quero que fique um relevo, porque essa última carreira de pontos altos, ela vai ficar na parte de cima da capa do botijão. E a partir da próxima carreira, já são as carreiras que descem na capa do botijão. Eu vou fazer um relevo pegando somente uma argolinha, para ficar um relevo. Caso você queira sem esse relevo, você pode estar pegando as duas argolinhas de cada ponto alto. Então, aqui eu fiz as duas correntes, eu vou virar para o outro lado. E notem que sobre cada ponto alto, eu tenho duas argolinhas. Eu venho sobre o segundo ponto alto e vou pegar somente a argolinha de trás. Eu tenho a argolinha da frente, eu vou pegar a argolinha de trás e vou fazer um ponto alto. Fiquei com dois. Duas correntes, pulo. Dois pontos altos no terceiro, pegando a argolinha de trás, eu vou fazer um ponto alto. E no seguinte, também um ponto alto. Sempre pegando a argolinha de trás. Duas correntes, pulo dois no seguinte, ponto alto. No próximo, ponto alto. Então, sempre pegando a argolinha de trás, eu vou fazendo grupinhos de dois pontos altos, fazendo esta mesma repetição, sempre com duas correntes de espaço, pulando dois pontos de base até o final da carreira. Então, eu finalizei toda essa parte, notem que ele ficou esse relevo. Eu gosto que fica diferenciado a parte de cima com a parte que desce, fica dessa forma. Agora... eu fiz os bloquinhos, né, de pontos altos. Se você fez a mesma quantidade de pontos altos desde o início, vai dar certinho aqui no final, fechar com os dois pontos altos. Agora, eu subo uma, duas correntes, viro o meu trabalho. E sobre o próximo, eu vou fazer um ponto alto normal. A partir dessa carreira, eu não preciso pegar apenas uma argolinha, eu vou pegar as duas normalmente. Duas correntes, próximo grupinho, um ponto alto sobre cada um e vou fazer esta mesma repetição, sempre separados por duas correntes, um bloco sobre os da carreira anterior. Então, um ponto alto sobre cada um dos dois, duas correntes de espaço e faço esta mesma repetição até o final da carreira. No meu caso, eu vou fazer 6 carreiras. Eu fiz a primeira, iniciei a segunda e vou fazer um total de 6, aí eu retorno para dar continuação. Finalizei, então, as 6 carreiras conforme expliquei, ficou dessa forma. Notem que aqui é a parte de cima e aqui é a parte que já vai descendo da capa do botijão, vai ficando dessa forma. Agora, eu vou fazer uma carreira toda fechada com pontos altos. Então, eu faço duas correntes para dar a altura do ponto alto, viro o meu trabalho. Sobre o ponto alto, eu vou trabalhar um ponto alto. Nesse espaço das duas correntinhas, eu vou trabalhar dois pontos altos sobre ele. Cheguei no próximo grupinho, um ponto alto no primeiro, um no segundo. Nas duas correntinhas, dois pontos altos. Essa será a repetição por toda a volta, por toda essa carreira, até o final. Quando chegar aqui no último, eu retorno. Finalizei, então,
toda essa parte dos pontos altos, ficou dessa forma. Agora, para dar início à próxima carreira, vou fazer uma, duas correntinhas e vou virar para o outro lado e vou trabalhar grupinhos de 2 pontos altos. Eu venho nesse mesmo espaço e vou fazer mais um ponto alto. 2 correntes, pulo 1, 2, no próximo eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo espaço. 2 correntes, pulo 1, 2 no seguinte, 2 pontos altos juntos. E essa vai ser a repetição por toda a volta, sempre pulando 2 de base e no seguinte fazendo 2 pontos altos no mesmo espaço, sempre separados por 2 correntinhas. Eu faço esta mesma repetição até o final da carreira. Chegando aqui no final, feito os bloquinhos, se você fez a mesma quantidade de pontos, vai fechar da mesma forma que eu aqui. Eu tenho 3 pontos altos, então eu vou pular esses 2 e no último eu vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo espaço, da mesma forma que eu iniciei essa carreira. Para dar sequência, eu vou fazer 2 correntes, viro meu trabalho para o outro lado, venho sobre o próximo ponto alto, um ponto alto. 2 correntes, próximo grupinho, um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo. 2 correntes, próximo, um ponto alto no primeiro, um no segundo, e vou trabalhando desta mesma forma, vai ser esta repetição por toda a carreira. Não tem segredo, agora eu vou repetir um ponto alto sobre cada um, 2 correntes de espaço. E aqui é a parte que desce, a parte mais larga do botijão. Então, no meu caso, eu fiz iniciando a segunda, eu vou fazer um total de 24 carreiras desta mesma forma, de bloquinhos de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas. Aí eu retorno para dar continuação à nossa capa. Então, aqui eu finalizei todas as carreiras conforme eu havia explicado. Ficou dessa forma, você vai fazendo e vai medindo, dependendo da tensão do seu ponto, você vai precisar de mais ou menos carreiras, conforme eu expliquei aqui. Depois dessa última, vai ter mais uma carreira do bico de acabamento, tá bom? Aí você vê o tamanho que você quer que fique. Para fazer o bico de acabamento, eu vou estar utilizando o barbante na numeração 6, na cor vermelha. Aí você escolhe se você quer continuar com a mesma cor que você está fazendo ou de outra cor, tá bom? Aqui eu vou dar início nessa parte de cima, notem que essa parte onde eu tenho esse relevo, aqui é o lado avesso, fica ao lado reto. Caso você fez essa parte do relevo conforme eu fiz também, pegando apenas uma argolinha nessa parte de cima da capa, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos nessa parte desse relevo. Então, eu pego aqui, tá meio pequeno espaço aqui nessa parte da gravação, mas eu acredito que vai dar para entender certinho como que é feito. Só para se localizar aqui onde eu iniciei, que é essa parte, aqui é onde eu tenho essa carreira com o relevo. Eu vou iniciar sobre esse primeiro ponto alto, eu vou prender o barbante, fazendo um ponto baixíssimo, faço uma corrente para dar a altura do ponto baixo, e sobre cada ponto alto, eu vou trabalhar um ponto baixo, sempre pegando essas argolinhas desses pontos altos. Sobre esses pontos altos, eu vou fazendo um ponto baixo sobre cada um, vai ficando dessa forma até o final dessa parte que eu tenho com o relevo. Então, quando eu chegar aqui no final, eu retorno. Então, eu finalizei toda essa parte, ele ficou dessa forma, nessa parte onde eu tenho relevo, com os pontos baixos. Agora, eu vou trabalhar essa parte de dentro, para fazer um acabamento também. Aqui, essa parte onde eu iniciei, essa parte do relevo, eu vou caminhar com pontos baixos por toda essa lateral, sobre cada... Notem que eu finalizei com um ponto baixo sobre esse último ponto alto. Eu vou fazer uma corrente no mesmo espaço, fazer mais um ponto baixo para formar um cantinho. Aqui eu tenho esses pontos altos, sobre cada um de lado eu vou trabalhar 2 pontos baixos
neles. 2, venho para o seguinte, 1, 2, e vou trabalhando desta forma até esse último. Ficou dessa maneira. Agora, eu faço uma corrente e nesse mesmo espaço eu vou fazer um ponto baixo. E aqui eu tenho um ponto alto e eu vou trabalhar eu tenho os pontos altos e vou trabalhar um ponto baixo sobre cada ponto alto. Dessa forma, e vou fazendo desta mesma maneira até esse último ponto alto. Fiz então todos os pontos baixos, chegando sobre esse último, faço uma corrente no mesmo espaço, vou fazer um ponto baixo também e vou fazer a mesma repetição que eu fiz lá do outro lado. De lado, sobre cada ponto alto, vou fazer 2 pontos baixos por toda essa lateral até chegar nesse último. Feito então toda essa parte, chegando aqui onde eu iniciei essa parte dos pontos relevo, eu vou fazer um ponto baixíssimo, finalizei essa parte e já dou início. Notem que aqui eu tenho a parte da lateral, essa parte que vai ficar aberta desse lado e desse outro lado. Então, eu vou descer fazendo acabamento também até essa parte de baixo. Aqui, eu tenho esses pontos, notem que eu tenho esses bloquinhos de 2 pontos altos que eu fiz nas carreiras anteriores. Então, aqui eu vou fazendo bloquinhos, conforme eu vou explicar aqui. Sobre esse primeiro ponto alto, eu laço e vou fazer um total de 8 pontos altos. Fiz, então, 8 pontos altos. Eu vou pular esse espaço, esse ponto alto, e venho para o seguinte e vou fazer um ponto baixo. Laço, pulo um espaço, no seguinte eu vou repetir um bloco de 8 pontos altos novamente. Então, eu vou intercalando dessa forma, vou fazer mais esse para ficar bem claro como que é feito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Formei mais um grupo. Pulo esse ponto alto, no seguinte, eu vou fazer um ponto baixo. Laço, pulo um, no seguinte, eu vou fazer um bloquinho. Então, eu vou intercalando dessa forma, bloco, ponto baixo, sempre pulando um espaço e fazendo ponto baixo no próximo bloco. Eu vou fazendo esta mesma repetição até eu chegar nesse final, aí eu retorno. E aqui ficou dessa forma os bloquinhos. Caso o seu ponto for muito apertado, se quiser colocar mais pontos, eu estou colocando 8, pode colocar 9, 10, pode estar colocando, ele não pode ficar repuxando essa parte. Caso você tenha o ponto mais solto, pode estar diminuindo a quantidade de pontos, tem que ficar retinho, tá bom? Eu fiz toda essa parte. Chegando aqui no final, fiz um ponto baixo e aqui eu vou pular esse ponto alto e venho nesse canto, que é o espaço do último ponto alto, e vou fazer um total de 8 pontos altos também. Ficou dessa forma. Agora, eu tenho esse ponto alto aqui, notem que aqui no canto eu tenho esses grupinhos de 2 pontos altos, conforme eu tenho nessa parte também. Então, sobre esse primeiro, eu fiz esse grupo de 8, eu pulo esse ponto alto e já dou início a outra parte, a parte de baixo da capa do botijão. Nesse espaço das duas correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo. Agora, eu pulo esses 2 pontos altos e no espaço eu vou trabalhar, nessa parte eu vou trabalhar no espaço das duas correntinhas. Então, eu fiz um ponto baixo nesse espaço, no próximo eu vou fazer 8 pontos altos. Pulo esse grupinho, próximo espaço, um ponto baixo. Pulo o grupo, próximo espaço, inicio 8 pontos altos e vou fazendo desta forma por toda essa parte, sempre se atentando se precisa colocar 8 ou mais ou menos, tá bom? E o canto fica dessa forma. Eu vou trabalhando por toda essa parte até chegar aqui no final, aí eu retorno para explicar como que vai ser feita essa parte. Finalizando, então, ficou dessa forma essa parte do bico. E aqui, eu finalizei com o bloco de 8 pontos altos. Nesse espaço de duas correntinhas, eu fiz um ponto baixo, da mesma forma que eu fiz lá do outro lado. Aqui, eu tenho esses 2 pontos altos.
De lado sobre esse último, nesse espaço, eu vou trabalhar um total de 8 pontos altos aqui também. Ficou dessa forma esse canto, e aqui eu já inicio a parte dessa lateral. Então, aqui eu fiz esses 8 pontos altos no cantinho, vou pular esse espaço, venho no próximo, um ponto baixo, laço, pulo esse espaço, no seguinte eu vou fazer um leque. Então, aqui, um bloco de 8 pontos altos. Aqui vai ser da mesma forma que eu fiz lá na outra lateral. Sempre trabalhando de lado sobre os pontos altos, intercalando sobre um espaço 8 pontos altos, pulo um, no seguinte um ponto baixo, 8 pontos altos. Então, eu fiz os pontos altos, pulo esse, um ponto baixo, pulo um, 8 pontos altos. E vou intercalando dessa forma, quando eu chegar aqui no final, eu retorno. Finalizando, então, toda essa parte, eu finalizei com o bloco de 8 pontos altos e agora eu finalizo com um ponto baixíssimo. Então, ele ficou dessa forma aqui nessa parte de baixo, essa parte do cantinho, nas laterais, nas duas laterais ficou com os blocos. Aqui também, nessa parte que vai fechar, nessa parte do botijão, essa aqui é a parte de cima. E aqui essa parte onde ficou esse relevo, aí depois eu vou deixar a foto certinho como que ele ficou no botijão. Então, aqui eu finalizei com um ponto baixíssimo, eu vou estar fazendo cordão para amarrar desse lado. Só para você conseguir se localizar, eu estou nessa parte, que vai encaixar no botijão, essa parte de cima, que aqui também eu vou fazer um cordão desse lado e um desse lado, para poder estar amarrando, para ele ficar bem firme. E aqui onde eu finalizei também, eu vou fazer um cordão, então eu não arremato. Ficou dessa forma, eu já vou fazer um cordão para poder fazer aqui desse outro lado também, para amarrar, e vou fazer mais um aqui embaixo de cada lado, para ele ficar certinho, né? Aqui nessa parte das laterais não tem necessidade de fazer cordão para amarrar ele, somente nessa parte de cima. Vou fazer um cordão com 20 correntinhas. Então, eu fiz aqui as 20 correntinhas, dou uma alongada, corto. E vou passar nesse espaço o meu barbante, vou fazer mais um nozinho para ficar bem firme essa ponta, para não correr o risco de escapar. E vou cortar, não vou cortar rente aqui esse nozinho, vou deixar um pedaço para ele ficar mais seguro dessa forma. E agora eu venho nessa mesma direção. Notem que eu estou aqui, eu desço, depois que eu finalizo o bloco de 8 pontos altos e venho aqui desse outro lado também. Coloco o barbante na agulha. Espero que esteja dando para entender certinho a localização de cada parte que eu estou explicando. Como está pequeno espaço, às vezes é meio difícil, mas eu espero que esteja entendendo. Notem que eu finalizo essa parte do bloquinho e eu venho fazendo ponto baixíssimo nesse espaço. Para prender o barbante, eu vou fazer um ponto baixíssimo e novamente vou fazer um total de 20 correntinhas. 20, alongo, corto, passo aqui por dentro nesse espaço, puxo e vou fazer mais um nozinho. Dessa forma, e vou cortar da mesma forma que eu fiz lá do outro lado, e aqui também eu já posso estar cortando essa ponta. Se você cortar rente aqui, ele vai ficar aparecendo esse nó. Então, eu gosto de passar aqui por trás, nesse ponto, para ele não ficar aparecendo esse nozinho. Então, passa dessa forma, fica bem discreto. E agora, eu tenho essa parte mais estreita do meu trabalho. Eu vou fazer um cordão nesse lado e nesse lado também da mesma forma. Então, eu faço um ponto baixíssimo, pode ser um cordão de 15 correntinhas, como o espaço é menor aqui, 15 correntes. E aqui desse lado também eu vou fazer um ponto baixíssimo, cordão de 15 correntes, corto, arremato. Aí eu retorno para explicar como que ficou. E ficou dessa forma a parte do cordão. Aí, você vai colocar na capa do botijão, vai ver a distância e vai fazer um laço de cada lado, tanto nessa parte
quanto nessa outra parte. No meu caso, fazendo somente essas duas partes de cordão, eu acredito que fica bom. Se você achar necessário fazer nessa parte dos bloquinhos também, você pode estar fazendo. Então, a próxima parte que eu venho mostrando para você, como que eu vou fazer a localização da flor. Voltando aqui, então, para fazer a flor, a aplicação da flor, eu estou utilizando a Florane, que eu tenho essa flor no meu canal. Eu vou deixar no link aqui da descrição desse vídeo. É muito importante que você esteja lendo a descrição. Nela eu coloco os links, se tiver algumas videoaulas que precisa ser feito para aquela peça, coloco os links das minhas redes sociais e também a quantidade de material que eu utilizo para cada videoaula, tá bom? Então, essa é a Florane que tem no meu canal. E para fazer, você pode estar fazendo com folhas normais ou fazer aquelas correntinhas conforme eu vou estar explicando aqui nessa parte. Para fazer as folhinhas, eu vou estar utilizando o verde mesclado, vou colocar aqui na agulha. Aí você faz conforme o seu gosto, pode estar utilizando outra flor também. Notem que aqui, entre uma pétala e outra, eu tenho esse espacinho. Nota que eu venho descendo com os pontos altos, tenho ponto baixo e já inicio aqui na outra. Entre uma pétala e outra, eu vou fazer um ponto baixíssimo para prender o meu barbante e vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas, volto no mesmo espaço, eu vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, no mesmo espaço, um ponto baixo. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, no mesmo espaço, um ponto baixo, e vai ficar dessa forma. Uma corrente, uma argola com 4 correntinhas, essa do meio com 6 e essa outra com 4. Vai ficar dessa forma a minha folha. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes de espaço, coloco, ó, por trás da pétala, essas 4 correntinhas vai ficar por trás dessa pétala, e venho entre uma pétala e outra, e vou prender com um ponto baixo nessa parte. Na hora que você está fazendo, ela pode ficar dessa forma, mas essa argola precisa ficar para trás. Fiz um ponto baixo e novamente 4 correntes, no mesmo espaço, um ponto baixo. 6 correntes, no mesmo espaço, um ponto baixo. Então, essa vai ser a minha folhinha. 4 correntes, ponto baixo, 6 correntes, ponto baixo e 4 correntes novamente, ponto baixo, para formar a minha folhinha. Então, vai ficando dessa forma. Então, notem que essas correntes, entre uma folhinha e outra, ela fica na parte de trás da pétala. Daí, a hora que for aplicar na peça, ela vai ficar escondida dessa forma. Novamente, 4 correntinhas de espaço, 1, 2, 3, 4, venho entre uma pétala e outra e faço um ponto baixo, inicio novamente a mesma repetição. 4 correntes, ponto baixo no mesmo espaço, 6 correntes, ponto baixo, 4 correntes, ponto baixo, formei a folhinha. 4 correntes, venho para o próximo espaço e assim eu vou fazendo por toda a volta, finalizando aqui com um ponto baixíssimo, corto, arremato o barbante, está finalizada, pronta para ser aplicada. Então, eu já volto com a foto mostrando como que ela ficou na peça, na capa do botijão, tá bom? Espero muito que você tenha gostado dessa videoaula e até uma próxima.